Não basta apenas visualizar os meus vídeos. Se vocês estão gostando, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos e não deixem de se inscreverem no canal de Rainho. É muito importante para mim. Por favor, capítulo número 47 aqui do Quarto dos Sonhos do canal de Rainho. Estamos aqui no domingo para falar de The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, conhecido muito aqui no Brasil como Zorro. Eu dedico especialmente esse capítulo para o grande colecionador Aimar Aguiar, lá da Bahia, meu amigo que eu conheço há um bom tempo. Um grande colecionador. E para mim, pelo que eu conheço, o maior colecionador de The Lone Ranger do Zorro aqui do Brasil. Parabéns, Aimar! Esse vídeo é para você. Começamos com chave de ouro. Vou exibir para vocês a primeira aparição de O Cavaleiro Solitário aqui no Brasil. Isso ocorreu em 17 de dezembro de 1938, na revista trissemanal do Globo Juvenil. O Globo Juvenil número 232. Num sábado, 17 de dezembro de 1938, custava R$300. Romance, aventuras, faroeste, Zorro chegou hoje. Era uma revista trissemanal. Saía 3 vezes por semana naquela época, em 1938. The Lone Ranger. No Brasil, O Cavaleiro Solitário. É um famoso cowboy fictício do rádio, cinema e televisão, criado por George Washington Trendle e equipe, e desenvolvido nos quadrinhos pelo escritor Frank Stryker. Seu eterno companheiro é o Índio Tonto, cujo nome foi mantido na tradução, mesmo sendo uma palavra pejorativa em português. Significa algo como trapalhão, desajeitado, que não tem nada a ver com o personagem, um valoroso combatente dos foras da lei. The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, possuía um belo cavalo, branco, chamado Silver, famoso pelo grito que o herói dava ao se despedir a galope em direção ao horizonte. Aiô, Silver, away! O nome do cavalo de Tonto era Scout, escoteiro no Brasil. Nos quadrinhos, Lone Ranger tinha pontaria certeira com ambas as mãos e sempre usava balas de prata, fundidas em uma mina própria desconhecida, herdada de um velho mentor. Nunca atirava para matar, preferindo desarmar seus oponentes com tiros certeiros em suas pistolas. Apesar da máscara, Lone Ranger nunca era perseguido pelas autoridades. Em algumas aventuras, ele era acompanhado pelo seu sobrinho Daniel Reed, cujo cavalo tinha o nome de Victor, que agia como seu parceiro adolescente. As histórias desses personagens vinham nessas revistas Globo Juvenil trissemanal em capítulos. Vamos ver esse capítulo número 1, que foi da primeira aparição do The Lone Ranger, do Cavaleiro Solitário, aqui no Brasil. Isso ocorreu na página 5. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui a página 4 com Robin Hood. E aqui o Globo Juvenil Zorro, no Mistério das Diligências. Exclusividade em todo o Brasil. Aparece às quintas-feiras e aos sábados. Capítulo 1. Essas são as primeiras tiras da primeira história publicada aqui no Brasil, em capítulos, no Globo Juvenil trissemanal. The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, com o nome de Zorro, também foi publicado no Gibi trissemanal. Isso, eu tenho aqui 2 edições para mostrar para vocês com a capa, com o Zorro na capa. O número 1165, com uma nova aventura do Zorro, e o número 1157, com Vamos Silver, que seria o cavalo do Zorro, né? Olha lá, de 29 de setembro de 1946, o número 1165, e de 11 de setembro de 1946, o número 1157. Ouro do Exército era o nome dessa história, publicada no número 1165, do Gibi trissemanal. Já no número 1157, era o capítulo número 7, com o nome da história As Pedras Azuis. Uma outra edição muito rara, muito bonita, de The Lone Ranger, o Zorro, o Cavaleiro Solitário aqui no Brasil, foi esse livrinho de bolso, tipo
Tijolinho. Zorro contra o Raposa Vermelha. Coleção Gibi, número 21. Certo? É uma pequena edição, mas muito rara, muito bonita. Nessa história, era muito interessante. A gente pode ver aqui, ó, volume 21, direitos exclusivos de Gibi para todo o Brasil. Coleção Gibi número 21. Zorro contra o Raposa Vermelha, baseado na famosa aventura publicada pelo Globo Juvenil, Rio de Janeiro, 1948. Como funcionava? Era texto conjugado com fotos da história. Muito interessante, olha como era legal. Então essa aqui é uma edição muito rara da coleção Gibi. Dentro da editora O Globo, de Roberto Marinho, também foram publicadas histórias de The Lone Ranger, Cavaleiro Solitário, também em Novo Gibi, Novo Globo Juvenil, nos almanacs do Globo Juvenil, também na revista O Guri, da editora O Cruzeiro. A primeira aparição de O Cavaleiro Solitário na revista O Guri, isso apenas na capa. Não teve história do Cavaleiro Solitário dentro da revista, apenas o surgimento dele na capa. Foi nesse número aqui. No número 116 da revista O Guri, foi de 15 de março de 1945. Aliás, uma bela capa do Cavaleiro Solitário no cinema. Ele com o seu cavalo Silver. Olha que linda a capa. No número 116 da revista O Guri Mensal, de 15 de março de 1945. Além da capa, também o surgimento de uma história com o The Lone Ranger, pela primeira vez na revista O Guri, ocorreu nessa revista aqui. No Guri número 255, O Guri apresenta o Zorro, que nada mais nada menos era o nosso Cavaleiro Solitário, The Lone Ranger. Olha aqui, número 255, de 1º de janeiro de 1951. Então, nessa revista aqui, surgiu o Zorro no Guri. Era um guri cômico. Devido ao sucesso enorme que fazia The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, nos cinemas, o que aconteceu? A editora Ebal, de Adolfo Eisen, lançou em 1954, em março de 1954, a revista Zorro, Aventuras de Lone Ranger. Olha que linda capa, gente, com o Zorro e o Tonto. Zorro número 1, Ebal, Aventuras de Lone Ranger, do Cavaleiro Solitário. Número 1, março de 1954. The Lone Ranger, em biografia de 1 minuto. Há muitos anos, no Antigo Oeste, 6 guardas rurais galopavam na pradaria em perseguição de uma quadrilha de bandoleiros, mas caíram numa emboscada e foram crivados de balas. Os bandidos se aproximaram, então, e... Lindo tiroteio, pessoal, não sobrou nenhum, agora vamos cair fora. Mas um dos defensores da lei, apesar de muito ferido, sobrevivera. E naquela noite, um índio o encontrou, levou-o para uma caverna próxima e cuidou dele. Quando o ferido recobrou os sentidos, reconheceu logo o índio. Tu és Tonto, o índio. Há muitas luas, quando Tonto era menino, tu o salvaste da morte. Tonto não se esquecer de ti. Tonto. E os outros? Todos mortos. Um daqueles homens era o meu irmão mais velho. Nós éramos sócios na exploração de uma rica mina de prata. Antes dele morrer, prometi-lhe cuidar da esposa e do filho, caso eu me salvasse. Hei de cumprir a promessa, mas antes quero castigar aqueles criminosos. Eles pensarem que tu morreste. Tonto sepultou 5 cadáveres, mas fez 6 túmulos. Então,
minha identidade deverá permanecer para sempre sepultada com meu irmão e meus amigos. Ocultarei minha face sob uma máscara e hei de fundir balas de prata, com as quais perseguirei os malfeitores. Balas de prata, um símbolo de justiça pela lei. Depois, quando estavam no encalço dos criminosos, o cavaleiro mascarado viu um soberbo potro branco, lutando contra um búfalo bravio, que o atacara. Tonto, eis o cavalo que me serve. Ele tem coragem e vigor. Preciso salvá-lo. Tempos depois, encontraram o sobrinho do cavaleiro, o menino Daniel, que havia sobrevivido de um ataque de índios, a caravana em que viajava. O cavaleiro mascarado adotou o nome de The Lone Ranger, e o cavalo branco que ele domara recebeu o nome de Silver. E assim, cavalgando Silver e tendo sempre o devotado Tonto ao seu lado, o Zorro percorria as pradarias, levando a lei e a ordem através do antigo oeste. Vamos, Silver, a galope!